Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, Michael Adriel. Estou aqui para deixar apenas uma breve reflexão para vocês, meus amados. Os problemas que a gente passa na nossa vida, os problemas, os desafios, eles são promoção divina. É isso mesmo, os problemas que a gente enfrentamos nessa vida são as promoção divina. Veja bem, os problemas que a gente enfrentamos nessa vida presente está disfarçado de promoção divina. O texto de hoje se encontra em 1 Samuel 17, um texto, uma história muito conhecida de Davi, Golias, o exército dos filisteus, o exército do povo hebreu, e esse desafio, um problema que é disfarçado de promoção. Olha o que diz 1 Samuel 17, versículo 32. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão ou um urso, eu levava o cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, bati nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levanta contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos de Deus vivo. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja com você. A gente conhece esse cenário, a gente conhece essa linda história de Davi triunfando diante de Golias, o gigante, o homem guerreiro de Gade. Interessante, meus amados irmãos, que o contexto a gente bem conhecemos e a gente bem estamos familiarizados, é bem familiar para a gente que o profeta Samuel, em 1 Samuel 16, vai ungir Davi no meio dos seus irmãos, os três mais velhos, que era guerreiro. Davi, que era o menor, o caçula, que cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, o belamita. Diz a palavra do Senhor que em 40 dias os filisteus vêm afrontar o povo hebreu, o povo israelita. Durante um período de 40 dias, está Golias pedindo apenas um soldado para ser representante de todo Israel. E Golias era como um representante dos filisteus. Após a guerra, daquele contexto, muitas das vezes o desafio para poupar os soldados, para poupar os guerreiros, apenas um lutando contra o mais forte de cada nação, o mais forte de cada reinado, lutando contra o seu adversário. Então Golias, o mais forte dos soldados filisteus, contra um soldado, o mais forte do povo hebreu, a qual todos os soldados experientes, entre eles os três irmãos de Davi, todos os soldados, inclusive o representante do povo de Israel, Saul, o maior entre a altura e o rei de Israel, com medo do grande gigante, do grande Golias de Gade. Quando eu falo gigante, quero que você entenda e compreenda que Golias não media nem de 3 metros adiante, não é gigante como a gente aprende, como era criança, nos desenhos animados, que Golias era muito grande, a estatura muito elevada. Não, Golias para hoje está dizendo, ele era tamanho dos jogadores de basquete, para você ter uma noção e compreender. Imagina comigo um jogador profissional de basquete, aproximadamente Golias de Gade teria essa altura, 2 metros e pouco, menos de 3 metros. Então
entre o povo de Filisteu, o povo judeu, o povo hebreu, o maior de todos os soldados era Saul. E Saul, o rei, estava com medo dessa grande afronta. O povo israelita estava com medo, estava desanimado, estava aflito, estava angustiado. Mas então, no outro cenário, no mesmo contexto, a gente vê Jessé, o belamita, enviando o seu jovem filho Davi para ver como estavam os seus irmãos nessa peleja, nessa batalha, nessa guerra. Interessante, meus irmãos, que Davi vai, como um dia normal, submisso ao seu pai, deixa as ovelhas ali, guardado com um dos pastores, um dos servos de Jessé. Interessante que vai Davi, e Davi, ele chegando, ele escuta a afronta do filisteu. Mas a visão de Davi, cheia do Espírito Santo, a qual o Espírito Santo já estava na vida de Davi, diferente de Saul, a qual amigo Espírito Santo saiu da vida de Saul e agora está habitando na vida de Davi. A visão de Davi é completamente diferente de todo o povo hebreu. Davi não vê um problema, Davi, ele não vê, aleluia, um adversário que não podemos enfrentar. Davi vai olhar para Golias e vai ver uma promoção, aleluia. Davi vai olhar para Golias e vai ver a chance, a oportunidade de mostrar que ele também era um guerreiro. Interessante, se a gente estudar a história de Davi, o sonho de Davi sempre foi ser um guerreiro, e Davi era um guerreiro de fato, treinado pelo Senhor dos Exércitos, pelo capitão dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha sequer. No currículo de Deus não tem lá escrito derrota, não tem luta travada que parou ali, não tem. Em toda a história do nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos sempre teve e sempre terá tendo vitória. E Deus treinou esse jovem Davi. Davi foi treinado no oculto, no secreto. O que é isso, professor Michael Adriel? Isso é experiência com Deus, no oculto, no secreto, como ninguém está vendo. É Deus te dando experiência, é Deus te capacitando, é Deus te preparando. Só que interessante, Davi é ungido para ser rei e vai num processo de 13 anos até sentar no trono. Mas antes de sentar no trono, Davi já tinha unção do Espírito Santo. É melhor unção antes do que o trono sem unção. É melhor unção do Espírito Santo na nossa vida, a presença do Espírito Santo nos treinando num processo, do que estar no trono despreparado como Saul, que não tinha mais a presença do Espírito Santo. Saul tem trono, tem coroa, tem soldado ao seu serviço, mas não tem a presença de Deus. Davi não tem trono, não tem coroa, mas tem a promessa, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Fica com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Interessante que Davi, ao escutar aquele desafio, Davi chega, o Espírito Santo vai falar: eita, não desanima, deixa que eu vou enfrentá-lo, oh glória, porque o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, quem olha, olha igual Saul, dizendo: você não pode enfrentar, você não tem certificado, não tem anel no dedo, não tem, você está despreparado. Quem é o homem para dizer que você está despreparado? Ah, Saul, você não viu, eu no oculto, eu no secreto, ninguém estava vendo, mas Jeová me treinou. Jeová me treinou no secreto, no vale, no oculto. As provações de Deus foi experiência, me amadureceu para me enfrentar esse problema. Está todo mundo aí com armadura, Saul, está todo mundo aí filelado, bonitinho, está todo mundo aí com espada, mas está temendo, está com medo. Mas deixa, eu vou enfrentar esse problema, é no nome do Senhor dos Exércitos. Eita glória, as experiências passadas indicam que você está pronto para enfrentar os problemas presentes. Eu vou repetir: os desafios que você enfrentou no passado, as experiências que você teve no decorrer de toda a jornada, ninguém viu, ninguém sentiu, mas quem passou foi você. Indica que você está pronto para enfrentar os problemas presentes. Davi matou Golias, Davi matou o urso, Davi matou o leão para proteger a ovelha que não era dele. A ovelha era do seu pai Jessé. Oh glória! Quem cuida das ovelhas do Pai, do bom pastor Jesus Cristo,
tem experiência para enfrentar qualquer desafio. Oh glória, você que cuida das ovelhas do Pai, eita glória, Deus te dá capacidade, habilidade, condições, abre o caminho, te prepara para enfrentar problemas. Após soldados experientes não são habilitados porque não tem o importante, a experiência com Deus e a presença do Espírito Santo. O soldado do povo hebreu tinha bagagem, tinha espada, tinha estatura, tinha força, tinha habilidade, trazendo para nossos dias, tinha nome, tinha fama, tinha status, tinha certificado, mas não tinha o essencial, não tinha a presença do Santo Espírito de Deus. Davi era rejeitado pela sua família, foi rejeitado por Saul, foi desacreditado por Golias, mas tinha alguém lá no céu olhando. Vai Davi, que a experiência do passado te habilita para enfrentar o desafio no presente. Interessante que Davi, a visão de Davi era essa: esse problema é uma promoção para Deus ser glorificado e eu viver o propósito de Deus. Esse problema, oh glória, essa luta, essa aprovação, esse desafio, essa porta fechada, essa cova, essa muralha, essa aflição, oh glória, é a promoção, é o problema disfarçado de promoção. Para quê? Para Deus ser glorificado, para Deus ser engrandecido e cumprir o propósito dele. Interessante que Davi olha para os soldados do povo hebreu e diz: o que o rei vai dar? O que o rei vai dar para quem vencer Golias? Era Davi com a visão aberta, espiritual, dizendo: eita, esse problema, esse desafio, ele tem cara de promoção, trazendo para aquele contexto, meu amado irmão, minha amada irmã, guerreiros treinados pelos seus exércitos. Interessante, o que ia indicar que uma pessoa estava pronta para ser rei era enfrentando Golias. O rei Saul estava desanimado, todo mundo sabia que não tinha mais a presença do Espírito Santo. Aí veio um problema que ninguém poderia enfrentar. Interessante que aquele problema, Golias, aquele desafio ia indicar que alguém estava preparado para assumir o trono de Israel. Então aquele problema era a promoção de Davi, e Davi, cheio do Espírito Santo, vence o problema, ele vai no nome do Senhor. É interessante, é isso, no versículo 37 que nós lemos: o Senhor me livrou das garras do leão, me livrou da garra do urso, também vai me dar vitória. O Deus que me deu tanta vitória no passado, de tantas batalhas, de tantas guerras no passado, Ele vai me dar vitória nesse presente também. É isso que Deus está dizendo para a gente nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei a hora, o dia que você vai ver esse vídeo. Mas Deus está dizendo para você: as experiências que você enfrentou, as batalhas que você enfrentou, os desafios, as provas, é indicação que Deus te livrou de tantas perseguições, Deus te deu tantas vitórias, para também te dar vitória nesse problema que você está enfrentando. Eita glória, é no nome do Senhor Jesus Cristo que você vai vencer essa peleja. É no nome do Senhor, e Deus vai ser glorificado através da sua vida, Davi. Através da sua vida, Deus vai ser glorificado. Olha para o problema como um desafio, como uma promoção divina. Olha para as batalhas como uma promoção divina, e Deus vai ser glorificado através da sua vida. Meus amados irmãos, aqui temos as apostilas do nosso curso básico, médio, bacharel e mestrado em teologia na instituição teológica Atalaia Fiel. Tema pneumatologia, estudo do Espírito Santo, teologia, doutrina, estudo, tratado de Deus, cristologia, doutrina de Cristo. Entre em contato conosco. Temos aula hoje também presencial. Daqui a pouco vamos ter aula presencial aqui no Estrela Mazuca, Ferraz de Vasconcelos, Igreja Adebrados, Assembleia de Deus, número 1140, com o professor Mike Gabriel. Estamos aqui para te receber
e a gente aprender um com os outros. Lembra que os problemas, desafios que passamos nessa vida é a promoção divina disfarçado de problema. Não foge dos seus problemas, não foge dos obstáculos. Faz como Davi. Deus que te deu tanta vitória não vai te deixar na mão. Disse Deus para Josué: eu não vou te desamparar, não vou te abandonar, não tenha medo, esforça-te e tenha bom ânimo, que a vitória, a nova Canaã, a herança, eu já vou dar na tua mão, na mão do meu povo. Mas todavia, enfrenta a luta. A vitória é certa, mas vai ter luta, mas a vitória é certa. O importante é que a vitória é certa. Tem Golias, mas a vitória é certa. Tem urso e tem leão no oculto. É experiência para você enfrentar, crescer, amadurecer. Deus aperfeiçoa as ferramentas, Deus aperfeiçoa as tuas habilidades, e Deus vai se glorificar na sua vida. Até mais, meus amados irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus venha falar contigo nessa palavra, que Deus faça resplandecer o vosso rosto. Até mais, irmãos. Deus nos abençoe em nome de Jesus.